Na tarde desta segunda-feira, o ministro relator Joaquim Barbosa deu seguimento à leitura do seu voto. Iniciou hoje a leitura do item 3.2, que trata da relação entre o Banco do Brasil e a empresa de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollerbach, DNA Publicidade. Na caracterização dessa relação, o relator entendeu a existência de um crime de peculato, ou seja, apropriação privada de recursos públicos. Isso por duas razões. Primeiro, porque a empresa DNA estaria se apropriando do chamado bônus de volume, ou seja, daqueles recursos que ela obtém nas contratações com os espaços de publicidade. De acordo com o contrato firmado entre o Banco do Brasil, o grande contrato guarda-chuva firmado entre o Banco do Brasil e a DNA, esses recursos obtidos nessas negociações com os espaços de mídia não deveriam ser apropriados pela empresa DNA e sim devolvidos ao Banco do Brasil. No caso, o que aconteceu foi que a empresa DNA se apropriou desses recursos indevidamente, no entendimento do relator. Uma segunda questão é que a empresa DNA, ao prestar o serviço de publicidade, teria prestado esse serviço de uma maneira ruim, sem a devida técnica e não executando satisfatoriamente esse contrato. Isso constaria, por exemplo, de um relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União. Portanto, na relação do Banco do Brasil com a empresa DNA, haveria aí um crime de peculato, porque a empresa DNA estaria se apropriando de recursos públicos em benefício próprio, né? E esses recursos, essa apropriação decorrente, seja da apropriação dos tais bônus de volume, seja pela própria execução não satisfatória desse contrato. E por essa razão, como Henrique Pisolato era à época o diretor de marketing que garantia a execução do contrato, que deveria fiscalizar esse contrato e, portanto, impedir uma eventual utilização inadequada dos recursos. E, de outro lado, os três sócios da DNA, Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollerbach, que são os beneficiados por essas apropriações indevidas, por essas razões, por essas duas razões, os quatro réus estão aqui sendo condenados pelo relator Joaquim Barbosa pelo crime de peculato. Uma última questão importante nesse tema se diz respeito ao fato de que, se de fato este recurso do Banco do Brasil é público ou não. Isso é muito importante porque o crime de peculato pressupõe a existência de recursos públicos. No caso aqui, o que está acontecendo, segundo a defesa, é que não há existência, é uma atipicidade, ou seja, não existe o crime de peculato porque os recursos não seriam, na verdade, do Banco do Brasil, e sim do Fundo VisaNet. E os recursos do Fundo VisaNet são recursos privados. Essa tese da defesa não convenceu o relator Joaquim Barbosa, que entendeu que esses recursos da VisaNet estão sendo alocados pelo Banco do Brasil e, portanto, são recursos que devem ser entendidos como recursos que beneficiariam o Banco do Brasil na promoção do cartão Visa/Banco do Brasil. Então, por ser um recurso que originalmente seria da VisaNet, mas alocado pelo Banco do Brasil em benefício do Banco do Brasil, na medida em que ele é utilizado para uma outra finalidade que não o benefício do Banco do Brasil, estaria aí sendo caracterizado um desvio de bens públicos, desses recursos que deveriam ser utilizados em nome do Banco do Brasil, para fins privados, caracterizando, portanto, o crime de peculato.